Nós estamos formulando política para enfrentar essa realidade. Essa realidade. Para formular essa política, nós temos que partir de uma concepção. Qual é a base do programa que pode mobilizar forças dentro dessa situação? O programa é um programa socialista? É um programa estatizante? É um programa de choque? É uma campanha de anticandidato? Ou é um programa que tenha no seu vértice popular um elemento definitivo, no seu aspecto democrático um elemento determinante, no seu aspecto nacional de combate ao imperialismo outro elemento? Esse é um programa que incorpore questões ambientais, questões de gêneros, questões da luta social. Este é o programa. Uns o chamam de programa democrático popular, que não chamam. Acho que o PT rebaixou essa categoria do ponto de vista da expressão política, do termo, da nomenclatura. Outros o chamam de programa anti-imperialista, anti-latifundiário, de caráter popular. Seja como for, este é o programa socialista capaz de mobilizar massas no Brasil. E por que ele é socialista? Porque ele é anticapitalista. Ao ser profundamente anticapitalista, ele inegavelmente, necessariamente, adquire o caráter socialista. E nós queremos apresentar esse programa baseado em 4 pontos fundamentais. O primeiro deles, e muito relevante, que por si só pode desenvolver uma revolução no Brasil, é o problema do poder. Nós temos que transformar o problema do poder numa campanha de alto alcance popular no Brasil, porque existem condições para isso. Muitos diziam, olha, a corrupção não é tema de socialista, esqueçam isso é bobagem. Ao contrário, o poder se constituiu, lamentavelmente, desde o reordenamento democrático, num elemento determinado pelo poder econômico, que compra o voto, e pela corrupção ao devolver o dinheiro que comprou o voto. Isso a população brasileira compreende e foi educada por inúmeros escândalos aos quais nós não podemos virar as costas. Pergunto àqueles que diziam que a corrupção não era tema central, o que fariam em Brasília. E nós temos que propor que o pessoal tenha um projeto de poder para remodelar toda essa constituição do poder e dar o poder ao povo de verdade, através do controle social e da democracia direta, companheiros. Nós, chegando ao poder, temos que transformar isso numa campanha de largo alcance, como foi a campanha da Constituinte do passado, da direta já, da democratização. Temos que dizer que o pessoal no poder convocará uma Constituinte soberana para rearticular as condições legais do exercício do poder no Brasil, liquidando com o poder das oligarquias, liquidando com o poder do capital, e transformando o processo político em manifestação soberana do povo. E sim, aí verdadeiramente democracia. E quanto mais direta, melhor, com plebiscitos, com revogabilidade de mandatos, com financiamento público exclusivo de campanha, exclusivo, com fim de sigilos bancários, fiscais, daqueles que são entes públicos, com um processo efetivo de participação popular. Nós temos um grande alcance para essa proposta no Brasil. E o pessoal deve usá-la, e deve propagandeá-la, e deve transformá-la em campanha. Segundo elemento, naturalmente, a questão econômica. Nós temos que, além de transformar, propagandear, que nós queremos resgatar a autonomia da economia nacional, com o fim dessa autonomia do Banco Central, com o fim do hegemonismo do capital internacional, do capital financeiro. Sim, nós queremos efetivamente resgatar o papel do Estado, estabelecer novamente as condições do planejamento econômico, para que nós possamos, enfrentando os problemas da dívida pública, e aqui um parêntese, nós não queremos enfrentar o problema da dívida pública com arcaboução, e para escutar da massa, isso é calote, e perder o debate por esse chulo argumento da direita. Qual é o problema que tem em propor um plebiscito sobre a questão da dívida? E querer arrebanhar força social e popular para resolver o problema da dívida pública? Por que não? Por que não? Por que essa posição? No primeiro dia do meu governo eu vou suspender o pagamento da dívida. Por que é isso? Nós queremos implementar a auditoria da dívida,
separar o que é poupança popular, incorporar a população brasileira nesse debate, mostrar exatamente o que significam os bilhões e bilhões e bilhões da maior parte do orçamento que são canalizados para esse recurso. Mas nós queremos força efetiva para fazer as coisas e queremos diálogo. O programa tem que dialogar com as massas. Por isso a necessidade do centro da auditoria e do plebiscito para decidir sobre o não pagamento da dívida. Sobre a questão, o terceiro ponto, as questões sociais. Nós estamos propondo o que eu tenho chamado de abolição da moderna, uma nova abolição da moderna escravidão no Brasil. Nós precisamos de uma nova abolição. E precisamos dialogar com o movimento social para estabelecer que com essa política econômica e com o poder que nós propomos, nós queremos de fato emancipar a população, estabelecer o fim do analfabetismo, estabelecer um ensino efetivo, universal de qualidade, saúde pública de qualidade para a população, infraestrutura urbana através da reforma urbana, reforma agrária, com controle social, com produção coletiva, com investimentos massivos nesses setores fundamentais do povo, não apenas políticas sociais. Dialogar com as políticas sociais compensatórias do governo Lula, sem negá-las em princípio, negando a necessidade extrema das pessoas que a recebem, mas dizendo ao contrário, que é necessário superar essa chaga social. E o pessoal tem condições plenas de propor um programa assim. Por último, a questão ambiental. Além do combate às questões públicas que nós estamos tratando, Belo Monte, etc., não quero repetir, os problemas da extração da Amazônia, nós temos que estabelecer um controle estatal e social dos recursos minerais, dos recursos naturais fundamentais brasileiros. Nós temos que propor, e nós estamos propondo, um plano de educação ambiental nacional obrigatório. E nós estamos propondo a construção de uma estatal para implementar um novo processo de produção e de consumo sustentável no Brasil, aos moldes do que foi a Petrobras, unificando conhecimento, universidade, etc. Eu ainda tenho 2 minutos para concluir, tá bem? Por fim, companheiros, algumas palavras sobre a política do pessoal. Dizer que a política de procurar a Marina foi errada é uma miopia política. A Marina saiu, uma figura que dialoga com milhões de pessoas no Brasil, que tem um perfil de gente boa, do povo, pobre, honesta e lutadora, que foi vitimada pelo Lula na questão ambiental. Esse é o perfil da Marina. Dialoga com a nossa base social. Saiu do governo numa ruptura com o PT, dizendo que queria refundar o PV e queria efetivamente se constituir em alternativa. O que o pessoal fez? O pessoal ofereceu a ela um programa. Nós queremos aliança com você baseado nesse programa. Lamentavelmente a Marina não admitiu esse programa, não aceitou esse programa, porque se tivesse aceitado seria bom para o Brasil. Agora, independente disso, o pessoal se localizou corretamente para o debate com a Marina. Porque eu quero, no debate com a Marina, dizer a ela isso. Marina, o pessoal te ofereceu uma alternativa para que você marchasse no campo popular ao nosso lado, defendendo as reivindicações do povo, defendendo um ambientalismo revolucionário, socialista, defendendo uma postura independente de combate intransigente ao PSDB e ao PT, o centro da nossa crítica política. E você, infelizmente, preferiu andar com o PSDB, com o DEM no Rio, com o PT no Acre, com o PT no Pará. E nós continuamos o nosso caminho. Você perdeu a coerência e o pessoal ganhou na sua. Nós temos condições de fazer esse debate. Por último, quero dizer o seguinte, terminando. É um equívoco. Aqueles que pensam em contornar o combate frontal à polarização falsa entre PT e PSDB. E, sobretudo, ao PT. Nivelando inimigos, como se todos fossem iguais. Para nós, classicamente, no que desenvolvemos no PT, existe uma chaga central, que é essa bipolarização falsa que aprisiona a política no Brasil entre PT e PSDB. Com o centro, com o PT no governo, com as rédeas da iniciativa política. Nós temos que combatê-los perspicazmente, tenazmente, frontalmente, de maneira cotidiana, de dia e de noite, companheiros. Quem pensa em discutir o socialismo, contornando o enfrentamento ao PT, quem pensa em fazer um programa afirmativo, sem fazer o enfrentamento ao PT e ao PSDB. Pensam que é possível construir a revolução sem enfrentar os inimigos fundamentais dela. E, infelizmente, hoje, muitos deles estiveram no nosso campo e estão no campo do inimigo. E assim nós temos que tratá-los. Muito obrigado, companheiro. Muito bem.